Continuando a playlist de fonética e fonologia, no vídeo de hoje eu quero fazer trazer alguns comentários sobre o lugar de articulação e o modo ou a maneira de articulação dos segmentos consonantais. No vídeo anterior eu tratei sobre a descrição dos segmentos consonantais e daqui a pouquinho vou fazer uma revisão bem rápida sobre isso, mas só para lembrar que o livro-texto dessa construção, dessa playlist de fonética e fonologia é esse aqui. Fonética e Fonologia do Português, da Thaís Cristóforo Silva. O link desse livro está na descrição. Bom, só uma revisão do vídeo anterior, que eu trouxe uma introdução sobre a descrição dos segmentos consonantais. Todas as línguas naturais possuem consoantes e vogais. Ponto final, consoantes e vogais. Entenderemos por segmento consonantal um som que seja produzido com algum tipo de obstrução na cavidade supraglotal, de maneira que haja obstrução total ou parcial da passagem da corrente de ar, podendo ou não haver fricção. Então, sempre que ocorre uma obstrução da passagem de ar, estamos falando de segmento consonantal. E daqui a pouco eu vou trazer exemplos disso, tanto no modo de articulação como no local, né, o lugar de articulação também. Beleza? Então a principal diferença para os segmentos segmento vocálico, né, a passagem de corrente de ar não é interrompida, e no segmento consonantal a passagem de ar é parcialmente interrompida ou totalmente. Beleza? Sempre lembrando que estamos nos referindo ao aparelho fonador como um todo, né, que envolve o sistema articulatório, sistema fonatório e o sistema respiratório em si. Deixa eu ver onde que eu vou começar aqui os exemplos. Perdi. Lembrando também que nós temos os articuladores ativos e os passivos. Eu já tratei sobre isso num outro vídeo. Mas hoje talvez eu mencione isso novamente, conforme for dando os exemplos. Beleza, então vamos começar. O lugar de articulação, pelo menos de acordo com essa autora, no português brasileiro nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 locais ou lugar de articulação. Por que é lugar de articulação? Porque é onde ele ocorre. Lugar de articulação, o primeiro é o bilabial. O que seria o bilabial? O articulador ativo, e aqui sempre lembrando, temos que lembrar dos articuladores ativos e passivos, e aqui nos exemplos isso vai ficar claro. O articulador ativo é o lábio inferior. Por quê? Porque, veja bem, vou terminar de ler a definição e aí com o exemplo a gente percebe. O articulador ativo é o lábio inferior e como articulador passivo temos o lábio superior. E os exemplos que ela dá são palavras pá, boa e má. Então veja que a palavra pá começa com a letra P, né? Então veja quando sai o som, esse som é emitido dessa consoante, o pá, pá. Então existe essa junção bilabial, por isso que se chama bilabial, né? O lábio inferior e o lábio superior. E segundo ela, o lábio inferior é o articulador ativo nesse caso, porque é ele quem se movimenta. Então a ideia do que seja articulador ativo e passivo é esta, daquele que toma a iniciativa ou não, beleza? Então bilabial, quando alguém disser que a consoante ou esse segmento vocal consonantal é bilabial, é porque envolve principalmente os lábios inferior e superior. Um exemplo, a palavra pá, a palavra boa, esse B, né? B, ou M de Maria também, ou da palavra má, sabe? Bom, lábio dental, lembrando que são 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lábio dental, o articulador ativo é o lábio inferior e como articulador passivo temos os dentes incisivos superiores. Exemplos, faca, ou a palavra vá. Então, também envolve o lábio inferior. E agora entra um outro elemento, o articulador passivo, os dentes incisivos superiores. Faca. Veja que para sair esse som consonantal da palavra faca, esse F, envolve os dentes, né? Diferente de bola que não envolve, muito pouco. Dental, o articulador ativo é o ápice ou a lâmina da língua. E como articulador passivo temos os dentes incisivos superiores. Exemplo, aqui temos os exemplos. Então, a palavra data. Tenta repetindo aí se você estiver assistindo esse vídeo que você vai ver que tem diferença. Data, a lâmina da língua, na parte da frente da língua, ela toca
os dentes incisivos superiores, ó. Data, data, sapa, sapa, zapata, zapata, nada, da, lata. Então esses são o lugar de articulação daqueles sons ou daqueles segmentos consonantais do tipo dental, né? O lugar de articulação. O que mais que nós temos aqui? Deixa eu ver. Vamos continuar então, beleza? O alveolar. O articulador ativo é o ápice da língua, da lâmina da língua, e como articulador passivo temos os alvéolos. Consoantes alveolares diferem de consoantes dentais apenas quanto ao articulador passivo. Em consoantes dentais temos como articulador passivo os dentes superiores. Já nas consoantes alveolares temos os alvéolos como articulador passivo. Exemplo: data, data, sapa, zapata, nada, lata. Então eles se diferem ligeiramente do dental alveolar, o alvéolo palatal. O próximo é o palatal. O articulador ativo é a parte média da língua. Veja que estamos nos movimentando na língua, né? E o articulador passivo é a parte final do palato duro. Exemplo, a autora cita dois exemplos. A palavra banha, banha, veja que é lá mais para a parte inferior, né? No trato vocal. Banha, palha, palha. A palavra banha, estou me referindo ao inha, unha. Banha, mais profundo, banha e palha. Já no penúltimo lugar de articulação, temos então o velar. O articulador ativo é a parte posterior da língua e o articulador passivo é o véu palatino ou palato mole. Exemplo: casa, ó, esse C entre aspas, né? Casa, bem lá no fundo. Casa, casa, casa. Gata, gata, rata. O som de R de rata varia consideravelmente dependendo do dialeto em questão. Indicamos aqui a pronúncia velar que ocorre tipicamente no dialeto carioca. Uma discussão detalhada do som de R em português será apresentada posteriormente. E o último lugar de articulação, ou local de articulação, é o que a autora chama de glotal. Os músculos ligamentais da glote comportam-se como articuladores. Exemplo: rata na pronúncia típica do dialeto de Belo Horizonte. Eu não sei como é que é o dialeto de Belo Horizonte, mas aqui em Curitiba a gente fala rata, rata. Não sei se é a mesma coisa, mas perceba que está bem lá atrás, bem no fundo, né? Rata, rata. Então esses são os locais de articulação. Vou repetir eles: o bilabial. Veja que estamos iniciando, se observarmos o trato vocal, estamos iniciando eles mais próximo da boca para o fundo. Então, bilabial, lábio dental, já envolvendo os lábios e os dentes. Dental ou alveolar, já envolvendo os dentes e também a lâmina da língua, os dentes e a lâmina da língua, né? Depois o alvéolo palatal, o palatal, o velar e o glotal. Beleza? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para mencionar sobre isso, porque esse vídeo vai ser só sobre o local mesmo de articulação dos segmentos consonantais, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Beleza, então no próximo vídeo eu trarei uma outra composição para se analisar os segmentos consonantais, que é a maneira de articulação desses segmentos, beleza? Deixa eu só mostrar uma tabela para vocês terem uma ideia. Quando a gente está quando estamos aprendendo na faculdade de letras sobre fonética e fonologia, a gente tem acesso a esse tipo de tabela, tá vendo? Então aqui você tem o local ou lugar de articulação, como eu disse, ó, tá vendo? E aqui a maneira como ele ocorre. E veja que esse local de articulação, por exemplo, o bilabial, temos aqui entre aspas o P e o B, entre aspas, né? E veja que ele é bilabial, então vai sendo construída essa relação entre local de articulação e maneira de articulação. E hoje eu tratei somente do local, onde que ocorre bilabial, lábio dental, dental alveolar, alvéolo palatal, palatal, velar ou glotal. Então esse foi o vídeo. Se você resolver cursar letras, com certeza terá acesso a esse tipo de conhecimento. Valeu!